Bom dia, irmãos e irmãs que estão me acompanhando neste momento. Sou Padre José Mampia, missionário da Consolata. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o nosso tema de hoje é de meditação. É tirado do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, do versículo 13 até 17. O nosso tema é o poder espiritual e o poder temporal. Fizeram a Jesus a pergunta de saber se se pode pagar imposto a César ou não. A essa pergunta, Jesus respondeu: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus queria responder com isso? Falando de César, Jesus está se referindo ao poder temporal. Falando de Deus, Jesus está se referindo ao poder espiritual. Jesus está fazendo primeiro a separação desses poderes, no sentido assim da lógica de funcionamento, do sentido dos objetivos. Ele faz a clara separação. Mas Jesus está respondendo aqui se o poder temporal é bom ou não é bom, se é ruim ou não. Jesus não está respondendo a isso aí. Mas ele faz a separação das coisas. Temos que entender muito bem. É errado pensar que o poder temporal sempre não é bom. Também não estamos dizendo que o poder temporal sempre é bom. Não estamos dizendo que o poder temporal é contra sempre o poder espiritual, o poder espiritual é contra o poder temporal. Não estamos dizendo isso. O poder temporal em si é a administração, o governo da cidade, aqui onde nós vivemos. Organização da cidade. Isso é o poder temporal. O poder espiritual já tem a ver com o mandamento de Deus, com os valores evangélicos, os valores cristãos, os valores divinos. Por exemplo, a verdade, que é Jesus, a liberdade, a transparência, o amor. Mas o poder temporal também tem que se basear em alguns valores, como a liberdade também, a verdade, a transparência. Mas comparando a religião e a política, o poder temporal, nós vemos que no centro está o ser humano. Tudo trabalha para o bem do ser humano.
para a salvação do homem, para o bem do homem. Então, neste sentido, quando o poder temporal respeita os valores como a democracia, liberdade, transparência, trabalha para o bem do ser humano, para promover o ser humano, o poder temporal não é ruim. Não é ruim. O poder temporal pode também se fundamentar, mesmo implicitamente, nos valores evangélicos. Nos valores evangélicos. Não precisa dizer. O poder temporal pode também funcionar baseado nos valores evangélicos, como a verdade, como a liberdade. E nesse caso, não é ruim. Mas quando o poder temporal coloca o homem por fora, não trabalha para promover o homem, mas para escravizar o homem, e nesse caso aí já pode ser questionado. Nesse sentido, talvez se afasta do poder espiritual em relação aos objetivos. E Jesus diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Isso quer dizer o quê? Pagar imposto não é algo ruim em si, desde que esses impostos respeitam ou se encaixam nos valores como verdade e transparência. Mas quando os impostos são contribuição do cidadão para a administração da cidade, para o pagamento do funcionário público, para a construção de estradas, de tudo que tem na cidade, o imposto se encaixa na lógica do governo da cidade, não tem problema. Mas quando o imposto já é exigido para roubar, e neste sentido já entra os antivalores como mentira, como exploração, lá já não dá. Mas as pessoas que fazem a pergunta a Jesus já sabiam isso aí. Sabia desta resposta. Mas eles vêm com palavras boas, querendo corromper a mente de Jesus, esperando de Jesus como resposta negativa, esperando de Jesus uma crítica contra o poder temporal, mesmo sabendo que não seria essa a resposta. Por isso Jesus chama eles hipócritas. Hipócrita é aquela pessoa que fala uma coisa e que pensa outra coisa. É aquela pessoa que na boca abençoa, no fundo do coração amaldiçoa. Jesus chama essas pessoas de hipócrita porque Jesus sabe que eles têm a resposta na boca deles. Eles sabem que sim, imposto em si não é problema. Mas eles vêm perguntar a Jesus, tentando corromper Jesus moralmente, querendo mostrar que Jesus é contra o poder temporal. Por isso Jesus chama essas pessoas de hipócritas. E Paulo fala que toda autoridade vem de Deus. A autoridade que Paulo está falando aqui é essa autoridade que se encaixa nos valores humanos, que pode ser também os valores cristãos. Por isso, nos ensinamentos sociais da igreja, nós dizemos que o homem que é o primeiro caminho da igreja vive dentro da sociedade. Vive dentro da sociedade.
E, numa certa maneira, os ensinamentos da igreja também têm a ver com o governo, com o andamento assim da cidade, no sentido dos valores humanos evangélicos, mas que podem se tornar também os valores que ajudam na administração da cidade. Quando a administração da cidade não tem em conta esses valores, o homem que é da igreja, mas que vive na sociedade também, será prejudicado. Então não pode condenar o dizer, afirmar que o poder temporal é ruim. O sempre, como funciona, é bom. Depende de como é que está funcionando. Dá a César o que é de César. É errado pensar que tudo o que é de César não presta. Tem que separar bem as coisas, cada coisa no seu lugar. E o que coloca assim o critério são os valores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.